Boa noite, meu nome é Jaqueline, eu tenho 17 anos e, bom, eu vou falar um pouco, ou praticamente todo o meu testemunho aqui agora para vocês. Antes de eu chegar no grupo jovem, antes de eu chegar na igreja, eu tinha uma vida completamente destruída. Em que sentido de destruída? Completamente infeliz, em todos os aspectos, na minha vida familiar principalmente. Meus pais, eles brigavam muito dentro de casa. Minha mãe, ela queria bater no meu pai, queria que ele fosse embora, Enfim, eu tinha uma vida familiar completamente perturbada. Os meus pais, eles vinham na igreja, mas não era aquela coisa completamente firme. Eles vinham de vez em quando e eu os acompanhava, só que era aquela coisa de não chegar ao ponto de querer saber mesmo das coisas da igreja, de me envolver espiritualmente, de me envolver em todos os sentidos. Foi quando, aos meus 13 anos praticamente, os meus pais eles se afastaram completamente da igreja. E aí eu que já não gostava de ir na igreja e só vinha por religiosidade, eu acabei também não querendo mais de jeito nenhum vir. Foi então quando minha vida começou a piorar, digamos que assim, porque estava de um jeito ruim, mas eu sabia que eu dentro da igreja podia melhorar, ou podia mudar, mas eu fora completamente piorava, só piorava e piorava cada vez mais. Os meus pais eles estavam num processo de que eles porque queriam se separar, só que eu não aceitava aquilo de jeito nenhum e aquilo me doía muito, aquilo me machucava muito. E minha mãe falava, e tinha vezes que minha mãe saía de casa, minha mãe não queria de jeito nenhum chegar pra mim e admitir que ela não amava mais o meu pai, admitir que ela não sentia mais todo aquele amor, né, em relação ao casamento deles. Enfim, a minha vida sentimental também era outro problema demais. Eu sofria muito, eu tive 3 anos de depressão, eu tentei me matar várias vezes, eu tentei tomar remédios para morrer, eu tentei cortar pulso, tudo de doideira em relação a querer morrer, a se matar, eu já fiz, entendeu? E foi então que eu parei para pensar, caraca, eu tento fazer tudo possível para ser feliz, mas eu não consigo. A minha vida sentimental totalmente destruída. Eu tive em torno de 10 a 15 relacionamentos com meninas. Foi aí que eu me afundei completamente, que eu fui praticamente para o fundo do poço. Por quê? Porque eu achava que ali, que naquelas meninas, daquelas amigas minhas e tudo mais, eu poderia encontrar a felicidade, eu poderia encontrar o amor verdadeiro, eu poderia encontrar alguém que realmente pudesse me fazer feliz pelo resto da minha vida. Quando na verdade não, eu só conseguia sofrer e cada vez mais sofrer por causa dessas pessoas. Passou-se um tempo, eu conheci o grupo jovem através de uma obreira que conversou com a minha mãe e tudo mais. Minha mãe desabafou o que eu fazia dentro de casa, como eu era, o meu comportamento, enfim, tudo que eu fazia e que eu deixava de fazer. Só que minha mãe não sabia tudo, mas eu queria contar para alguém, eu queria completamente desabafar a infelicidade que eu sentia, em todos os termos, em todos os modos da minha vida sentimental, tudo era completamente vazio. Era um vazio dentro de mim e eu transmitia esse vazio para as pessoas que estavam ao meu lado. Eu tinha felicidade momentânea, a felicidade ali no momento com aquelas pessoas que eu estava, mas eu não me sentia feliz eu e eu mesma, porque quando eu colocava a minha cabeça no travesseiro, era só choro, era só lágrimas, era só desespero. Foi então que aí eu resolvi, né, vou ver como é que é esse grupo jovem, do que eles falam, como é que são as reuniões. Aí no começo eu agi muito do preconceito, agi muito daquela coisa, não, é igreja, vou me prender à igreja, as pessoas não querem saber nada de mim, não querem saber nada do que eu sou, então eu vou por curiosidade mesmo, já que eu estou num mundo infeliz, essa vai ser mais uma tentativa de eu mudar a minha vida, vamos ver no que vai dar. E foi assim que eu conheci o grupo jovem. Aí eu frequentei algumas reuniões, depois de algum tempinho, já menos de um mês no grupo jovem, não frequentando todas as reuniões, mas frequentando de algum certo modo as reuniões principais, eu parei para analisar, caraca, o que o pastor fala, ele nunca conversou comigo, ele não sabe da minha vida, mas ele sabe exatamente tudo que está dentro de mim, a minha vida por inteira, mas eu nunca conversei com ele, então isso não tem sentido. Quem é que está falando para ele isso? Será se Deus está lendo a minha mente e falando isso para o pastor? Então eu comecei a analisar, parar e pensar, poxa, realmente faz sentido, será que realmente alguém pode chegar ali e me ajudar? Foi então que eu comecei a olhar aquilo, poxa, admirar o trabalho do grupo jovem, a olhar os jovens com os olhos, sabe, com os olhos bons, de olhar e, não, eles fazem um trabalho, poxa, bacana, ajudar a gente que precisa, ajudar a mim, ajudar os outros jovens, os obreiros do grupo jovem, enfim, todo o grupo jovem mesmo, eu tive sempre o apoio deles. Foi então que eu
por volta de o quê? Entre idas e vindas do grupo jovem de realmente se firmar, isso durou um ano. Um ano eu tive muitas dúvidas de se eu vou, eu não vou, se eu fico, eu não fico, se eu vou ser feliz com Deus ou se eu não vou ser feliz com Deus. Foi então que eu tomei uma decisão. Não, agora é hora de eu tomar uma decisão, agora é hora de eu me decidir no que eu quero pelo resto da minha vida. Foi então que eu decidi, não, agora eu vou todos os dias, eu vou fazer isso de um jeito diferente. Eu vou lutar como nunca lutei antes no mundo, porque agora eu tenho Deus, porque agora eu encontrei alguém que pode me ajudar. E foi então que tudo completamente mudou. Eu comecei, pelo menos, a princípio, eu comecei a ver a diferença dentro de casa. Os meus pais já estavam mais calmos, não havia tantas brigas, minha mãe começou a ser mais compreensível, minha mãe começou a ser mais calma, não havia brigas, não tinha nada desse tipo de coisa. A minha vida familiar começou a se tranquilizar. Depois eu comecei a ver a diferença dentro de mim. O meu espírito, eu estava mais calma dentro de mim, eu sentia algo de diferente, eu sentia que eu tinha mais otimismo, porque eu era uma pessoa totalmente pessimista. Então eu tinha um otimismo ali dentro do que eu vou fazer, do que eu vou falar, do que eu vou pensar, tudo. Então eu tinha alguém, as pessoas que podiam me ajudar, eu tinha Deus primeiramente e eu tinha confiança também em mim mesma. E foi assim que essa é praticamente a minha história do Grupo Jovem. O Grupo Jovem me ajudou e me ajuda até hoje. É praticamente uma família. Quando o pastor chegou para mim, quando o pastor chegou e fala, ah, não, o Grupo Jovem é uma família, não, é verdade, o Grupo Jovem é uma família. O pessoal tá com você para o que você precisar, se você está precisando de alguma ajuda, seja sentimental, financeira, familiar, espiritual, enfim, todos os aspectos. O Grupo Jovem é o grupo, é a família especial para que você possa, sim, melhorar de vida. Não melhorar, que você possa mudar de vida. E se você quiser, se você puder, se você olhar para si mesmo e ver, não, eu posso dar uma chance, tá na hora disso mudar, tá na hora de você fazer acontecer. Isso aí.